O infarto acontece quando o fluxo de sangue para o coração é interrompido e o órgão não recebe sangue e oxigênio suficientes para se manter em atividade. Com isso, o músculo cardíaco morre e é danificado. A doença é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Portanto, é preciso ficar atento. Informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular indicam que as doenças que atingem o coração são as maiores causas de óbitos no mundo todo. Segundo os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, são mais de 17 milhões de mortes todos os anos. Quando nós avaliamos um paciente que veio fazer um check-up, veio fazer uma consulta, e ele é, por exemplo, obeso, tem a pressão muito alta, o colesterol muito elevado, ele é diabético, ele é sedentário, esse paciente, ele tem todos os fatores de risco. Então, esse paciente, a possibilidade de você detectar uma doença isquêmica no coração dele, uma doença arteriosclerótica é muito grande. Então, se torna mais fácil. Porém, nós temos alguns pacientes que nós chamamos de risco intermediário. Esse paciente é aquele que tem, às vezes, a glicose ligeiramente tocada, ele tem uma hipertensão, não é uma hipertensão, mas ele está ali batendo na trave, o colesterol dele também ligeiramente alterado, pratica esporte e tudo. Ele também pode ter, e nesses casos você tem que ficar muito atento também à história familiar desse paciente. Porque desses fatores de risco, quase todos que eu disse, tem muitos deles que nós podemos evitar com medicamento ou com mudanças de hábitos de vida. Mas a nossa carga genética é impossível de nós mudarmos. Há cerca de 4 anos, Carlos Caixeta foi vítima de infarto e se lembra bem dos momentos de muita dor. O infarto começou, eu senti um mal-estar, uma sensação de vômito, primeira sensação que eu tive. Aí ela começou a me dar uma dor no peito. Essa dor no peito começou a radiar pelo pescoço e foi descendo para o meu braço esquerdo, depois ele passou para o lado direito também. Então eu comecei a sentir dormência nos 2 braços, no pescoço, e eu comecei a suar muito frio e uma dor insuportável. Cada minuto que passava, aumentava essa dor. O personal é o exemplo clássico de que o infarto ocorre também entre aqueles que aparentemente não estariam nos grupos mais suscetíveis. Nunca achamos que acontece com a gente. A gente que é profissional da área de saúde, achamos que acontece com todo mundo, que a gente está isento disso. E não é. Eu assustei quando aconteceu comigo, fazia atividade física, mas não tinha uma alimentação adequada, abusava muito com frituras, muito óleo, então isso acarretou bastante. O que leva ao infarto tem uma doença de base que chama doença arteriosclerótica. É essa formação de placas de gordura, como muitos dos telespectadores já devem ter visto, limpar os canos da pia da casa dele, cheio de gordura. No nosso coração é mais ou menos isso que acontece. Aquela gordura vai se acumulando dentro do coração, e levados por esses fatores de risco, e chega um ponto que essa obstrução da luz da artéria é tão significativa que uma hora dessa vem um coágulo, forma-se uma trombose em cima dessa placa e causa um infarto agudo do miocárdio. Então, em geral, isso começa a tornar-se mais prevalente, ocorrer mais a partir dos 40 anos. Levantamento recente da Sociedade Brasileira de Cardiologia identificou que as doenças cardíacas são as que mais resultam em óbitos no país. Apenas em 2016, foram registradas mais de 362 mil mortes, o que representa mais de 40 mortes por hora. Os dados mostram que no Brasil, os homens são mais afetados que as mulheres. De fato, ainda nós, no mundo inteiro, e principalmente nos países em desenvolvimento, que ainda se fuma mais, ainda não se controlam tantos fatores de risco, as doenças cardiovasculares são as que mais matam ainda no mundo inteiro. Nós sabemos que dentro de provavelmente mais 1 ou 2 décadas, provavelmente as doenças oncológicas, os cânceres, ultrapassarão as doenças cardiovasculares, que à medida que as pessoas vão tomando consciência da necessidade dos controles dos fatores de risco, evitar o tabagismo, controle do colesterol, da hipertensão arterial, da obesidade, atividade física, quanto menos fatores de risco tiver, menor a incidência de doenças cardiovasculares. Entre os gêneros, o homem ainda sofre mais infarto do que a mulher. E aí entra uma série de fatores, o homem se cuida menos, o homem tem uma tendência maior à hipertensão arterial, às vezes fuma mais do que a mulher, apesar de que hoje a mulher também fuma muito, o estresse no trabalho, a jornada fora do lar da mulher é muito grande também, mas ainda há uma incidência maior na mulher do que no homem. Para Carlos, sobreviver ao infarto mudou de muitas maneiras a sua vida. A gente tem que aprender com as divergências da vida. E uma dessas divergências foi o quê? Esse infarto eu tive de
melhorar muito a minha alimentação, controlar meu peso e passar a fazer minhas atividades físicas. E saber o quê? O que eu posso? Eu posso correr? Posso correr. Só que eu corro moderadamente, minha frequência cardíaca subiu, eu vou andar, volto a correr outra vez, minha frequência cardíaca subiu, eu controlo outra vez. Então, por quê? Eu tenho consciência disso, que eu trabalho com isso.